Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo estaremos dando continuidade sobre a fornalha, sobre os três meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados dentro da fornalha ardente com fogo. E nesse vídeo especialmente falaremos sobre o quarto homem da fornalha. Quem era o quarto homem da fornalha? Quem foi aquele ser celestial que apareceu dentro da fornalha? E ali o nome do Senhor foi glorificado na vida daqueles três meninos. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, aqui embaixo. Se inscreve aí, dê aquele joinha, compartilha, comenta. Vamos juntos anunciar o Evangelho para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. Quem era o quarto homem da fornalha? O quarto homem da fornalha foi um ser celestial visto pelo rei Nabucodonosor, quando ele lançou os três jovens hebreus numa fornalha ardente de fogo. O texto bíblico relata que o rei babilônico descreve que o quarto homem da fornalha como sendo, o aspecto dele semelhante a um filho dos deuses, Daniel 3:25. Na sequência do texto, o rei testemunha que Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos, lá em Daniel 3:28. Essa passagem bíblica desperta a curiosidade de muitas pessoas em saber quem era o quarto homem da fornalha. Há diferentes interpretações que tentam responder essa pergunta, conforme veremos nesse vídeo. Três homens na fornalha. E o quarto homem da fornalha apareceu por trás dos três homens temente a Deus, que foram jogados lá dentro. Daniel 3 narra a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, cujos nomes verdadeiros eram Ramanias, Misael e Azarias. Esses três jovens hebreus eram amigos do profeta Daniel e foram levados para a Babilônia quando Nabucodonosor tomou Judá. Eles acompanharam o profeta na recusa em comer do banquete da corte babilônica, depois de Daniel ter interpretado um sonho de Nabucodonosor. Eles foram levados a uma posição de destaque na Babilônia, mas depois de um tempo, o imperador resolveu fazer uma grande estátua de ouro e ordenou que todos se prostrassem perante a imagem. Qualquer um que desobedecesse à ordem do rei seria jogado numa fornalha de fogo ardente. Na Babilônia, havia muitas fornalhas que serviam, principalmente para a fundição de minério e preparação de cerâmica. Essa descoberta arqueológica indica que essas fornalhas tinham abertura na parte de cima e uma porta na parte de baixo. Um sistema de ventilação que permitia com que os operários controlassem a intensidade do fogo. Essa fornalha tinha um tamanho suficiente grande para comportar 4 pessoas andando dentro dela. Parece que, por vez, essa fornalha era usada como instrumento de execução. Jeremias relata lá isso no seu livro, passagem 29, do 22 em diante. Os três homens hebreus não concordaram com o decreto do rei. Eles se recusaram a se prostrar diante da estátua que o monarca tinha construído. É inútil especular o propósito e a natureza exata dessa estátua. Mas o que fica claro é que participar de sua consagração significa ser infiel ao Deus de Israel. Diante da postura dos jovens hebreus, o rei babilônico deu ordem para que a fornalha fosse
superaquecida. E os 3 homens fossem amarrados, jogados lá, com todas as suas roupas. A fornalha estava tão quente que até mesmo os homens que jogaram os jovens hebreus na fornalha foram mortos pelo fogo. O 4º homem na fornalha, antes de lançar os 3 homens na fornalha, o rei Nabucodonosor falou em tom desafiador: e quem é o Deus que eu vou explorar ou poderá livrá-los da minha mão? Daniel 3,15. É interessante notar que os 3 jovens não se preocuparam em responder essa pergunta. Quem é o Deus? Com um tom de deboche, né? Eles entendiam que o Deus Todo-Poderoso poderia defender a si mesmo, né? Ou seja, o próprio Deus poderia se defender. Eles apenas testemunharam que o Deus a quem eles serviam, se quisesse, poderia livrá-los da fornalha. Mas se não livrasse, eles estariam sendo jogados. Os 3 homens foram então lançados na fornalha ardente, amarrados. Mas o rei babilônico tão logo enxergou um 4º homem solto andando pela fornalha. Naquele momento, Deus achou por bem conceder o livramento da morte ao seu povo. Ele não os livrou da fornalha, mas os livrou dentro da fornalha. Quem era o homem na fornalha? Muitos estudiosos e bons expositores da palavra de Deus, né, têm respondido essa pergunta de formas diferentes. Alguns dizem que o 4º homem da fornalha era realmente um anjo enviado por Deus. Outros defendem que ali se tratava de uma teofania. A Bíblia constantemente mostra o ministério dos anjos em favor do quê? Do povo escolhido do Senhor. 2 Reis 6:15, Salmos 34:7. O texto também diz que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego enviou o seu anjo, Daniel 3:28. A designação que o rei babilônico faz, né, a respeito do filho dos deuses é uma designação que significa alguém da raça dos deuses, isto é, um ser aparentemente divino, é o que o rei babilônico queria dizer. Algumas introdução, né, no entanto, traduz essa expressão em aramaico como filho de Deus. Então o texto fica: o aspecto do 4º é semelhante ao filho de Deus. Mas no contexto dessa passagem, sem dúvida, a melhor tradução é: o aspecto do 4º é semelhante a um filho dos deuses. Aqui precisamos nos lembrar de que quem fez essa declaração foi um rei pagão, dentro de seu contexto religioso e cultural. Naquela época, a expressão filho dos deuses era utilizada para se referir a vários tipos de seres celestiais. Além disso, né, o politeísmo era adotado na Babilônia. E os caldeus tinham uma grande variedade de divindades pagãs em seu panteão, né? Ao dizer que o 4º homem da fornalha era semelhante ao filho dos deuses, o monarca estava simplesmente reconhecendo aquele 4º homem como um ser celestial. O 4º homem da fornalha pode ter sido Jesus? É uma pergunta. Muitos estudiosos afirmam que esse anjo citado em Daniel 3 era, na verdade, o anjo do Senhor. Muitas das vezes em que o anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento, fica claro
que se trata de uma aparição do Filho de Deus, anterior, né, à sua encarnação. Exemplo, Juízes 3, 18. Então, aquele quarto homem da fornalha pode muito bem ter sido o próprio Cristo, numa de sua aparição pré-encarnação no Antigo Testamento. Se for esse o caso, então, a presença do quarto homem na fornalha, naquela ocasião, se fez cumprir, em seu sentido mais literal e possível, a promessa do Senhor ao seu povo. No livro de Isaías, lemos: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. O rei entendeu que o quarto homem da fornalha era Cristo. Mesmo o quarto homem da fornalha tendo sido o próprio Filho de Deus, isso não significa que Nabucodonosor sabia disso. Quando ele diz que o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses, ele não quis dizer que entendia, de estar adiante do próprio Cristo. Não. Nada no texto sugere que aquele rei pagão foi capaz de reconhecer genuinamente um unigênito Filho de Deus. Ele realmente ficou impressionado pela manifestação sobrenatural que presenciou. Porém, ao se referir ao quarto homem da fornalha como um filho dos deuses e a um anjo, o rei babilônico simplesmente usou a linguagem popular de sua época e cultural. Também é interessante notar que, da forma com que o rei pagão falou de Deus, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele dirigiu-se aos três homens na fornalha, chamando-se de servo de Deus, do Deus Altíssimo. Essa foi mais uma declaração que não rompe as barreiras de seu paganismo. Ele não estava reconhecendo o Deus de Israel como um único e verdadeiro Deus. Ele estava rejeitando toda a sua crença politeísta, Ele estava apenas declarando que, segundo o seu conceito, o Deus responsável pelo quarto homem da fornalha era o principal entre os deuses.